Boa noite, meninas. Tudo bem? Bem-vinda, Silvana, Dalvinha, Vânia. Nutri, minha convidada já chegou. Gente, vou chamar. Que bom, sejam todas bem-vindas. Muito boa noite. Nós estamos no nosso terceiro PA da semana do Dia das Mães. E hoje uma convidada muito especial que vocês estavam querendo tanto, né? Que era uma Nutri aqui para dar umas dicas legais pra gente, né? Para ajudar a gente a passar esses dias aí mais tranquilas, né? A gente acaba se preocupando com o peso, né? Fica com medo de aumentar mais o peso, nem tanto a emagrecer, mas manter o peso, né? Bom, e pra gente não enrolar, não perder tempo hoje, tá? Eu vou aproveitar que ela já tá aqui. Oi, Denise, boa noite. Nilvânia, né? Silvia. Então, nós vamos aproveitar que ela já tá aqui. E eu já vou chamar para ela dar uma boa noite para vocês, tá bom? Só florzinha linda, topou. Vai doar um pouquinho aí do tempo dela, das informações dela, vai compartilhar com a gente. Boa noite, Alani! Tudo bem? Oi, minha linda! Boa Prazer noite. falar com você, viu? Prazer é meu. Obrigada pelo Deu convite de estar certo! participando. Tô te Deu. ouvindo bem. Eu Você tô tá de me ouvindo bem? fone. Você tá me Estou ouvindo bem? sim. Tá? Bom, Sim. vamos torcer para hoje não cair, não acontecer nada. Ai, espero que não. A internet esses dias tem ficado bem complicada, né? Bem Acho que complicado, até eu bem que porque sei lá. e assim, muita gente, né? Às vezes nesses horários. Uhum. Mas ela falou que o pessoal já Verdade, tá tem falando que você é muita gente. linda. Ah, gente, obrigada. Olha, eu confesso que hoje eu acordei super inspirada, passei até uma maquiagem em sua homenagem. Tá linda. Essa quarentena, ela me fez ver como eu tenho me arrumado só pra ir pra trabalhar assim, sabe? E não me arrumo por mim. Aí eu falei, não, hoje, já que ela incentiva tanto a gente a fazer, assim, esse exercício, né, de se gostar cada vez mais, falei, não, vou me maquiar também. Você deu uma congelada pra mim, será que eu tô aparecendo bem? Você tá aparecendo bem, tá linda. Nem precisa de um monte de coisa. Hoje, e eu só vou falar pro pessoal que assim, se travar um pouquinho, gente, se cair um pouquinho, vocês continuem aí, porque às vezes é só uma oscilação. A gente vai continuar aqui. Então, assim, não se preocupa. Ai, tá travando. Ai, caiu um pouquinho, que é normal, tá? É normal. Verdade. E a gente faz pelo Insta, porque o Insta permite isso, a gente compartilhar a tela, ver os dois rostinhos aqui, tá bom? Bom, vamos começar, né? Bora! Medo que todo mundo tá, porque só come. E eu acho que o problema, Gil, vou até deixar você falar à vontade, tá? Você pode falar o que você quiser. Que eu acho que o maior Uhum. problema não é o comer, é as escolhas. Porque se a gente Com ainda comesse, certeza. mas comesse os Sim, ideia, com não tinha certeza. ainda. Já deixa eu avisar aqui que quem Sim, for assim tendo algumas perguntas pode ir mandando e talvez eu vá conseguir responder, mas se não, eu anoto aqui e depois eu falo tudo que vocês perguntaram, tá bom? sim, legal. Até legal vocês seguirem a Gi também, tá? Vocês vão lá, Nutri, Gi, é Gi mesmo, Cunha, né? Tudo juntinho, é isso? Isso, E vocês isso, podem mandar Nutri de também, se não Cunha. der tempo. Isso. Vocês podem, depois que terminar a live, se não deu tempo de ela responder, pergunta no direct dela. Então, assim, segue, porque daí vocês perguntam lá no direct que se ficou alguma coisinha que não deu tempo, né, de vocês respondendo. Nós vamos tentar fazer o máximo aqui, tá bom? Ah, já estão seguindo? Ah, então tá Já. bom.
Que beleza, hein? Boa noite, Ju. A Ju chegou, deu certo. Boa noite, todo mundo chegando. Bom, eu vou começar então. Separei algumas Pode coisinhas começar. para comentar com vocês, né? Eu acho que é um tempo que todo mundo começa a perceber melhor os nossas emoções, nossas percepções internas, né? Já que tá todo mundo em casa. E isso acaba assustando. Ou ficando mais aliviado, né? Não sei como que vocês estão se sentindo. O que eu tenho notado é que existe muita instabilidade de humor nessa quarentena. Nossa, Tá todo mundo sofrendo muito por essa instabilidade que a gente está vivendo. E isso acaba sendo descontado nas nossas emoções. É a primeira coisa que a gente sente, né? E logo, em seguida da emoção, o que que a galera faz? Come. Não é assim? acho que você Tá resumiu tudo. estressado? Come. Brigou com o chefe? Come. Tá na quarentena? Come. Enfim, tá animado, quer comemorar? Come, né? Então a gente tem esse Tudo vínculo com a come. comida muito aflorado, né? Nós, seres humanos, somos completamente ligados com comida. Isso é É, o ótimo, desconto é né? na comida, né? Literalmente. Tudo desconta na comida. Eu acho que todo mundo aí já passou por alguma situação, ou passa, né? De não saber lidar com as emoções e acabar saindo Sim. pela comida mesmo. E eu sempre digo que esse sentimento, essa emoção que você acabou descontando na comida, ela vai se manter lá. Aquele problema que você acabou descontando na comida, ele vai continuar lá. Ele não vai ser resolvido com a comida, né? É verdade. A gente Então, não pensa assim, né? Mas é ninguém pensa verdade. assim. É difícil a gente acabar lidando com sentimentos e é muito mais difícil lidar com sentimentos do que com comida. Porque comida a gente já nasce, né, sabendo comer. Sim. A gente já nasce mamando no peito da nossa mãe, a gente já tá com esse processo de entendimento, né? A gente sabe comer, a gente não sabe decifrar nossas emoções e isso acaba pesando bastante nessa quarentena. Tá todo mundo ansioso, já vi até comentando aqui que tá todo mundo muito ansioso. É um período que tá todo mundo, tem gente ficando mais depressiva, né? Então a gente tá com alguns problemas com a emoção bem forte. Então, a minha primeira dica inicial é que se você tiver com algum problema emocional, antes de olhar para a comida como uma saída, pense em chamar um profissional para te orientar, para conseguir te ajudar nessas questões das emoções, porque a comida ela não vai resolver os seus problemas, você não vai conseguir é, falar com o seu chefe melhor depois de ter comido aquele brownie, de repente. Você não vai. Chocolate. O chocolate não vai te deixar mais feliz se a sua tristeza foi por outro motivo, enfim. Então, se você está com algum problema com as emoções de início, procure uma terapia, né, um psicólogo para falar melhor sobre essas emoções. Eu acho que é o fator principal. É até porque E às vezes tem muita coisa, né, Gil, que a gente não vai conseguir resolver sozinho. Não adianta. Às vezes a gente precisa de ajuda. Se a gente vê que tá descontando nisso, precisa de ajuda, com né? certeza, com certeza. E é difícil, né, falar de emoção, mais do que de comida. É por isso que a gente acaba fugindo. Mas é muito importante cuidar dessa cabeça, porque se a cabeça não tá bem, o resto não vai estar bem, né? Então, eu separei algumas dicas também ligadas à alimentação e eu gostaria de comentar aqui com vocês, né? Todo mundo fala de fibra. Fibra aqui, fibra ali, não sabe o que que é fibra, acaba comendo tudo achando que é fibra e não sabe nem por que que tá comendo, né? Só sabe que é fibra. Só que é fibra. Vamos lá, come, come, come. Mas o problema a gente precisa distinguir. Existem dois tipos de fibra, né? A fibra solúvel e a fibra insolúvel, tá? A fibra solúvel, ela é conhecida por ajudar na saciedade. Então, se você acaba comendo ela, ela forma uma camada de gelzinho no seu intestino, no seu estômago, e você acaba tendo uma saciedade melhor. É esse a jogar. É essa cara. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Porque quando a gente come alguma coisa integral, a gente fica saciado por mais tempo. Um arroz integral, um macarrão integral. É justamente por esse mecanismo. Ele forma um gelzinho e a gente fica mais estufado, dá uma sensação de saciedade
mais rápido do que você tá comendo alguma coisa refinada, né? Então, comer a fibra solúvel é super favorável para o emagrecimento. E A a fibra solúvel, então, né? a solúvel. E E onde a a gente solúvel? encontra? Olha, a solúvel, ela vai estar presente em todos os alimentos integrais. Então, o arroz integral, o pão integral, a granola, a aveia, a linhaça também. Todos, o macarrão integral, se você for comer macarrão, opte pelo integral, porque ele vai ser Hum, melhor para você. E talvez você coma menos quantidade se você comer o integral, certo? sim, Porque você fica saciado por mais tempo e você acaba induzindo essa saciedade por mais tempo também, tá? que Então, legal. é diferente. Que para quem tá querendo manter o peso ou emagrecer, é muito bom, porque você acaba comendo menos do que você comeria de um alimento normal, né? É, sim. Pensando numa questão fisiológica de corpo mesmo, quanto o seu Para quem não abre estômago mão do está. macarrão, do arroz, Exatamente, ô Pita, ou então pelo integral, né? com Então não certeza. faz uma mudança tão radical. Não é necessário cortar nada, né? A gente precisa comer mais e melhor, né? A ideia não é comer menos e pior, né? A gente tem que sempre buscar melhorar essa E daí fica alimentação. com fome e depois vai atacar alguma coisa, né? Falou tudo. Se ficou com fome, você vai optar pelos alimentos mais energéticos, né? Então, quando você acaba ficando com muita fome, dificilmente você vai pensar num prato de salada, né? Você pensa na lasanha, você pensa no hambúrguer, em algum alimento que seja mais energético, que vai suprir suas necessidades. Então, a ideia não é passar fome, galera. Pelo amor de Deus. Ó, Tá a vendo, gente? Yá, que tá aqui na live, ela sabe que eu falo isso Sim. pra ela. Não é pra passar fome, não passa fome, porque se passar Então, fome, olha, isso é atrapalha legal. tudo. Isso é legal Atrapalha. porque assim a gente associa dieta com fome, Não, 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 né? não, não, Eu não. associava isso assim. Ah, tem que fazer Não, dieta, vou passar fome, né? não. A gente tem essa mania, né? Mas sabe de uma coisa? A palavra dieta, ela vem de um termo que chama restrição. E quando a gente É, pensa em restrição, a gente logo associa com fome. Mas sentir fome é uma sensação que até prejudica o emagrecimento ou manter o peso. Então a ideia é não passar fome. Comer mais muito legal. fracionado, comer da melhor maneira possível, comer mais natural. Mas de longe, passar fome não é a melhor maneira para emagrecer. Jamais, Legal, tá? legal. E aí também, ideia. Ó, já tô te chamando de ideia. Pode chamar. É meu apelido mesmo. E as fibras solúveis são as primas das solúveis, porque elas ajudam no trânsito intestinal, tá? Então elas vão estar presentes em legumes, verduras, folhas, tá? Então elas são boas porque elas vão ajudar o seu trânsito intestinal a funcionar melhor. Então elas vão fazer o movimento peristáltico que o nosso organismo faz para digerir melhor. Então, por isso que se fala, coma um prato de alface, um prato de folhas antes de cada refeição grande, porque isso estimula que você produza algumas enzimas para receber o que vai vir da alimentação quente, tá? Ah, sim. Por isso que Então, é fala por para isso que comer. todo mundo fala. Ah, tem um Isso. sentido. Quando a gente entende o porquê, fica mais fácil você fazer, É, né? As pessoas só com falam assim, certeza. faz isso, mas às vezes você não entende o porquê, né? O Sim. comentário aqui é assim, tô comendo menos e tô me sentindo mais gordo, mas é porque eu não sei se vai falar disso, mas eu não sei se o organismo estoca também, se fica sem comer, Sim, com certeza, Deia. Que a gente estava falando, ficar sem comer é a pior saída para quem está querendo emagrecer. vou ficar Então, você, comendo pouquinho, né? Regulando, né? você precisa comer melhor, não menos, né? Você tá Então, batendo nessa tecla, é verdade, né? Não comer tem que passar melhor, né? fome. Então, se você fizer uma alimentação rica em fibras, que é o que a gente estava falando dos tipos de fibras, vão ajudar muito nessa sua questão da ansiedade, porque aí não vai rolar aquele belisco no final da tarde, porque você vai estar saciada, né? Você vai
ter mais possivelmente opções saudáveis na sua mesa. Então, não dá chance para você ter aquela ideia de, putz, vou fazer tal coisa congelada. Porque não, você precisa incluir fibras nessas refeições, né? Sim. Vai te ajudar. Eu não sei se você conseguiu pegar alguma dúvida, eu queria responder alguma da Eu peguei que perguntaram se chá ajuda no emagrecimento, né? Que eu acho que ele não é o único responsável, né, Gi? Porque tem gente que se acomoda no... Acho que o chá vai resolver a vida, né? Não, o Então, assim, chá, eu na acho que tudo. verdade, o chá ele vai ajudar você a bater a quantidade diária de água que você vai beber, tá? Então, se você é uma Hum, pessoa que normalmente vai beber um copo de água e aí você de repente toma um chá, um copo a mais de chá e você atribui seu desinchaço a emagrecimento, sim, possivelmente o chá melhorou essa questão de peso. O chá, ele vai ajudar nessa sensação de retenção de líquido que está ligada a esse inchaço, a esse desconforto, essa distensão abdominal, mas o emagrecimento ele deve ser visto como perda de gordura e não só o peso ah, da balança, né? ah, Essa, entendi. Que tem muita gente que gente associa muito, se pesou, confunde. acha que tá mais gordinho e às vezes não é, né? Não, não, nossa. E assim, mulher ainda mais, nós sofremos muito, porque de um dia para o outro a gente às vezes ganha muito peso na balança, mas aquilo é retenção, é variação Líquida, de que foi o que até que você hormônio. respondeu o que comentaram aqui, que ela falou que ela tá comendo as coisas integrais, mas ela sente um pouco inchada, mas às vezes a gente precisa tomar um pouco mais de água, né? Com certeza, porque a melhor amiga da fibra é a água, é o líquido. Então, para fazer essa fibra funcionar, você precisa beber água. Então, nada Ah, vai adiantar se você comer alimentos integrais e não beber água, porque vai ficar preso ali. E eu sempre brinco disso, e é até nojento, mas eu vou falar. Quando você não bebe água, aquilo ali fica tipo uma rolha, não vai sair. Você precisa é, beber água para aquilo fica funcionar, né? entupido, né? Fica entupido. Você precisa beber água. Sim, muito legal. Perguntaram se você tem dicas de alimentação para quem trabalha muito sentado, fica muito sentado, quando eu acho que o Tá. metabolismo fica lento, né? Que eu Sim, acredito com que a gente pode ir certeza. dando essas dicas. Sim, Não sei se quando você a quer ir gente respondendo. pensa. Eu vou Sim, respondendo e falando o que eu tenho que fazer, eu acho que vai incluir bastante coisa do que eu sim, vou sim, falar. Quando a gente pensa em uma pessoa que fica mais tempo sentada, não existe uma alimentação que seria certa ou errada. Existe a sim. quantidade correta que você pode comer daqueles alimentos. Então, eu sempre falo que para a gente estar vivo, a gente gasta uma quantidade de caloria diária, só para a gente estar piscando, respirando, para os órgãos estarem funcionando. Então, a gente já gasta uma caloria diária que dificilmente você bate em uma hora de exercício. Para você estar viva, você gasta muito mais energia do que numa atividade física. Então, você Sim, estar sentado no computador, você também já está consumindo a sua energia. Então, não existe uma alimentação correta, existe a sim, quantidade que você precisa comer para aquele tipo de atividade, né? Se a gente pegar uma pessoa de 30 anos que trabalha em um escritório e uma pessoa que tem 30 anos e é marceneiro ou sei lá, tem uma atividade mais braçal. A pessoa que é um marceneiro, ela gasta muito mais energia, ela vai precisar comer mais. Mesma legal. idade, mesmo Sim, sexo, mas são quantidades de energias gastas diferentes, né? Faz sim. sentido? Até porque o metabolismo dele tá mais lento, porque ele tá mais sentado, então ele tem que Mais consumir menos, sentado. que ele não, né? Não adianta ele Sim. consumir muito, né? Não. E Então, assim, o nosso corpo ele é inteligente. Se consome a mais, ele entende que ele precisa guardar aquilo. Então ele retém aquilo como forma de gordura. E aí é, vão surgir dúvidas do tipo carboidrato. Mas é tudo a mais que o nosso corpo consome, ele armazena. que tem muito essa coisa em questão do carboidrato, parece que é só o carboidrato, né? Que é o Não. responsável por tudo, Uma alimentação né? rica, nutritiva, ela vai ter um pouco de tudo. Ela vai ter carboidrato, ela vai ter Ah, legal. gordura, ela vai ter proteína.
Nós, seres humanos, fomos feitos para receber esses substratos, né? Quando a gente faz um longo período de uma dieta que restringe um desses tipos de nutrientes, a gente fica em um processo de estresse extremo. A gente passa a não absorver mais algumas outras vitaminas, a gente passa a prejudicar o nosso intestino, né? Então, nada restrito, nada que é muito exagero demais faz bem pra gente, né? Deixa eu ver se eu Falou que você é vejo. fã de arroz e feijão, por isso que ela te ama. Sou mesmo. Arroz e feijão, gente, tá na Então, até comida teve uma época. brasileira. É, tem perguntinha assim. Tinha uma época que o pessoal tava fazendo muito restrições de algumas coisas loucas que surgem. Até é legal, vocês que estão aqui assim, tomar cuidado com modinhas. Tipo, agora cortou nos proteína, agora cortou carboidrato, é zero, não sei o quê. Como a gente tá falando aqui, gente, o organismo precisa de tudo. E depois saiu até um estudo, Gi, quando eu achar, até vou postar aqui, que essas pessoas que fizeram coisas assim, longo períodos, claro, né? Elas correm risco de daqui a alguns anos desenvolver algumas doenças até, né? Por falta, porque se privaram disso, porque, igual você falou, o organismo precisa de tudo um pouquinho, Isso né? mesmo, E a Débora. gente vai pegando as coisas dos outros e vai fazendo e vai replicando. E, Exato. e tá errado, gente. Eu acho assim, faça as coisas direitinho, com um profissional direitinho, que vai saber qual a sua atividade física, se você é sedentário, se você não é, e vai fazer tudo direitinho, de acordo com a sua vida certinho. Com Não certeza, peguem porque dietas erradas, tá? Deixa eu ver, tinha uma é. perguntinha aqui, Gil. Hum, Com deixa eu tal do inchaço você deu. Dica de comida para quem fica muito tempo sentado. Você falou que é mais a quantidade, né? Porque a pessoa tá queimando mesmo, menos, né? Perguntaram isso. a da Ju, para quem não tem mais ovário, fica difícil emagrecer. É que tem as questões de ovário, de Sim, tireoide, né? Se eu não me fica mesmo. engano, Essas né? questões hormonais, elas estão ligadas a vários hormônios que mexem com a nossa questão de Sim. digestão, de fome, de saciedade. Então, elas interferem bastante. Para quem não tem o ovário, para quem tem alguma disfunção hormonal, existem sim alimentos específicos, né? É, que se diz muito para quem tem ovários policísticos e tudo mais, ou quem não tem, né? É, na verdade, reduzir um pouco a quantidade de açúcar e Ah, alimentos refinados, tá? Porque ah, existe tá. uma ligação direta, assim, que pode prejudicar o funcionamento de outros hormônios, tá? Ah, mas legal, porque assim, o açúcar e o sal já faz mal mesmo, né? Então já sabe que o Se certo era a é, gente não dosar existia muito muito. bem, né? Então aí, para quem falou de que não tem mais útero, a parte de ovários, a Gia que tá dando conselho para diminuir um pouco a Mas questão com de açúcar, certeza vai ficar né? mais difícil de emagrecer, sim, mas não é impossível. Eu acho que é fácil a gente se apoiar nessa questão, né? Ai, não tenho Ah, mais tal coisa. Mas é possível. Mas você, sabotadores, né? sim, você precisa pensar em algo contínuo, que seja persistente. Não adianta nada a gente começar um negócio e parar no meio do caminho. Persiste, porque vai. Então, pode ser difícil, beleza? É difícil, eu concordo. É mais Sim, complicado, mas continua. Vai fundo, porque nada continua. adianta a gente começar e parar e nunca chegar no final, né? É, E faz o efeito aí, sanfona. e aí conta muito com o que a gente pensa de moda, né? Essas dietas da moda são algo que a gente não consegue manter. Não. São objetivos inalcançáveis. A gente fica estressado, cai cabelo, a pele É, fica olheira, né? Porque a gente estressa o nosso organismo. Então é algo que a gente não consegue manter. sim, Então, faça algo que você banca fazer, né? Então essa é a sim. questão que você seja permanente aí, algo que você consiga manter. Deixa eu Legal. ver Eles aqui, falaram, olha. Morocil, é isso? Morocil que fala?
Eu não Cadê? entendi. O que Ah, é você aquele. acha do morocil? Acho que é eu Tá. nunca ouvi essa palavra. Ele acaba, se não me engano, pode me explicar o que que é morosil? Que eu tô com duas alternativas na minha cabeça. Vamos ver se Sim. a Neuza responde. Para que que ela usa o Foi a Neuza e mais uma que morosil? perguntou, e agora perguntaram que não come arroz, é isso? Eu Não come tenho arroz, apenas salada. legumes, Legumes. feijão e carne. Precisa comer alguma coisa de carboidrato, né? É, Nossa. eu acho que precisa, a gente está adequando melhor a quantidade de que as pessoas estão comendo de cereais, então não come o arroz, mas poderia comer uma aveia, ou de repente um tubérculo, então a batata, ou a mandioquinha, né? Ah, tá falando que ele ajuda no emagrecimento. Vai precisar ver, Eu é uma, acho que então é eu o que sei você do tá que ela tá achando? falando, tá? Como ele mexe com a parte de hormônios, eu sempre indico que ele seja tomado com auxílio de um profissional. Então, que se ele foi prescrito pelo médico, que você tenha um acompanhamento com o médico, tá? Então, assim, não vai ser minha parte falar se é permitido ou não, Sim, se sim, de funciona ou não. remédios, inibidores, Exato. né? É Sim. interessante Ele é um você estar inibidor de apetite, é isso? ele ajuda na regulação do apetite. Então você toma ele e você sente saciedade por um período mais rápido. Para ajudar, assim, numa reeducação alimentar, por exemplo, se a pessoa tem muita dificuldade de Reeducação, mudar. não. Eu diria que Não. ele é mais utilizado para pessoas que não estão conseguindo perder peso mesmo na reeducação. E por isso que ele é Ah, tá, porque prescrito por igual você falou, muitos tem questão médicos. hormonais, né? Sim, 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 sim. Ah, sim. Mas se você está usando ele, Neuza, continue com acompanhamento de quem prescreveu ele, tá? A Neuza é magrinha, já vi, eu não sei. É, Eu tomo para queimar a gordura abdominal, né? A gordura é, abdominal, doutora, é uma gordurinha difícil também, né? é Às vezes a gente difícil. emagrece as pernas, as partes que não quer, e a barriguinha É, fica. ela vai ser um pouco mais difícil porque ela, na verdade, é uma gordura que ela fica armazenada, né? Ela tá ali como um estoque. E ela Hum, vai ser mais difícil queimada, porque quando a gente tá numa atividade física, dificilmente a gente consegue captar essa gordura para ela ser queimada. Então, né, a gente precisa fazer um auxílio da atividade física e da alimentação, tá? sim, é um processo junto, né? É, E assim, é uma coisa tão louca o abdômen, gente, que nem só a atividade física, e às vezes nem só a comida, às vezes a dos dois é. vai E juntar assim, os quando a dois. gente pensa também em algo que interfere um pouco nessa questão de saciedade e fome, a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso a longo prazo pode ser que você desenvolva uma sensibilidade que não é tão interessante, né? Então, talvez seja interessante você desenvolver essa sensibilidade de outra maneira. Então, Ah, correto. trabalhando essa questão na hora do prato, de comer, né? De estar sabendo se você está ingerindo a quantidade certa, se você está comendo porque você está com fome ou porque é gula, ou se já Ah, saciou, né? Eu acho que quando a gente acho que administra atualmente deve ser alimentação um pouco de leve, gula, né? A gente tá partindo provavelmente. pra É, gula. Às vezes é igual aquilo que ela falou, às vezes é emocional. Você tá atacando uma coisa e nem tá com isso, fome mais, mas você ataca. com Fizeram uma perguntinha certeza. legal aí agora, Uhum. É do café, né? você tá vendo? É, do açúcar, Tá, né? Ou o tá, vamos açúcar lá. orgânico, né? É uma dúvida muito frequente, qual é o melhor açúcar que você deve usar na sua alimentação, né? E quando a gente pensa no açúcar mascavo, no demerara, no cristal, a gente está pensando em graus de açúcar, que ele é o mesmo açúcar, mas ele está com graus de refinamento diferente. A quantidade de caloria entre eles é igual. Demerara, o mascavo, o refinado, qualquer um deles, a quantidade para caloria é igual. Então, se você está pensando no café, se o café foi feito amargo, vamos tomar ele amargo. Nós temos mania de adaptar
o gosto das coisas, né? Colocar açúcar em fruta. Fruta às vezes não é doce, não precisa colocar o açúcar. A gente precisa tentar adaptar esse paladar. Quando a gente pensa na adaptação do paladar, é lógico que de uma hora para outra você não vai conseguir cortar todo o açúcar que você coloca. A ideia é você tentar optar por algum adoçante natural. Então, usar o xilitol, o eritritol, a estévia O também é muito xilitol falou que ele interessante. é um dos melhores, né? Melhor que Sim, esse ele é muito bom. stevia, Eu gosto muito dos dois. Os dos dos dois dois, né? são interessantes, pode estar usando. É. Deixa eu ver. Da bariátrica, se é ansiedade, ela fez bariátrica há 12 anos, né? E já engordou 10 quilos nesse. Normal, Olha, quem faz pode ser ansiedade. bariátrica, a gente precisa prestar muita atenção porque ele ficou muito tempo numa dieta muito restrita, né? Quem teve já contato com alguém que fez bariátrica sabe que ele precisa ter um período só com dietas líquidas, pastosas e ir progredindo de pouquinho em pouquinho. Então, isso pode ter desencadeado um problema da sua cabeça com o intestino, né? Uma conexão aí de entendimento. Se você tá com fome, se é uma fome emocional, se é só vontade. Esse comer o Ansiedade. tempo inteiro não tá nada interessante para você. Comer o dia inteiro só me diz que você não está comendo alimentos nutritivos, ricos, né? Que Que tá te estejam te nutrindo saciando, de né? fato, que te saciam, exatamente, e que você está tendo uma alimentação pobre, né? Então, comer o dia inteiro é de longe, assim, um dos problemas que acabam deixando a sua cabeça cada vez mais sem conexão com o seu intestino, né? Então, E, tenta reestruturar essas três grandes refeições, café da manhã, almoço e jantar. Tenta sentar na mesa, fazer um prato, comer esse prato, atenção nele, desliga o celular, desliga a televisão, faz aquela refeição com calma, come devagar, sente a textura de cada coisa. Faz isso, porque de longe ficar beliscando o dia inteiro é a pior coisa que você pode estar fazendo com o seu corpo. e com a mente, viu, Gil? Porque assim, você, às vezes, por causa da ansiedade, gente, eu tô falando agora por experiência própria, né? Que é uma coisa que eu preciso mudar. A gente pode, ansiedade, igual ela falou, esse momento que a gente tá passando, uma série de coisas, a gente conta na comida. E aí o que acontece? Você fica pior, porque você não resolveu o que você queria resolver, como ela falou, e ainda você ganha uns quilos a mais, você vai ter um outro problema, e a gente fica frustrada de novo, Sim. depressiva, porque você fala, por que eu comi? Então, assim, você só vai gerando mais problemas para você. Com Então, assim, descontar na certeza. comida realmente é uma coisa que a partir de hoje, meu, que não vai me Exato. sabotar E mais, quando, que não vai quando resolver. você começa a se entender melhor, se esse comer é por conta de alguma emoção, se esse comer é por alguma vontade mesmo, você consegue lidar melhor com essa sensação. Porque, assim, se a gente for pensar, eu posso, sinceramente, pelas minhas calorias diárias que eu posso consumir, eu posso ir lá no McDonald's e comer um lanche. Mas aquilo não vai me trazer saciedade, aquilo não vai ser nutritivo. Dali meia hora eu vou querer comer mais alguma coisa, porque eu vou estar com fome ainda. E aí? E Não? acontece isso mesmo. Você fica com Eu fome sei, depois. a gente faz isso, mas não é interessante, né? Nosso corpo ele não Verdade. fica nutrido, você acaba não oferecendo todos os nutrientes que seu corpo está precisando para ele se regular. Então, não é de longe, assim, a pior coisa você tá optando por fazer poucas refeições, fracionar isso e ficar com fome muito tempo. Sobre a low carb, que estão Sobre a perguntando, low carbo. Carb, é né? É uma carbo, né, que fala? low carb, mas normalmente tem gente que É fala low aquele que carb também. restringe o carboidrato que a gente estava falando, né? Isso. Quando a gente pensa em restringir o carboidrato, existe sim essa técnica e ela pode ser usada e funcionar para algumas pessoas. Mas quando a gente pensa em algo a longo prazo, ela pode ser prejudicial. Por quê? O nosso intestino
quem lembra aí das aulas de biologia da escola, sabe que o nosso intestino, ele parece uma cobrinha assim, né? E Sim, aí, essa cobrinha, ela, no caminho dela, ela tem várias pontinhas assim, olha. São vários vilos. Esses vilos, eles são responsáveis pela captação de tudo que chega no nosso intestino, principalmente os carboidratos, e eles captam isso e jogam na corrente sanguínea. Quando você passa a não comer mais, eles vão se atrofiando, 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 e eles ficam quase assim, sem nada para absorver o que você come. Isso é prejudicial, porque você acaba não absorvendo algumas vitaminas, você acaba, quando você pode até desenvolver alguma intolerância, se você for notar, porque você passa a não absorver aquilo, então aquilo pode te fazer mal. Então, nada muito restrito é interessante, tá? sim, muito legal. E pode sim ser usado como uma maneira de uma tática. De repente, você faz algum esporte e muito Nutri usa isso no esporte, Precisa sim. perder E é uma efetivo. quantidade de peso, né? Às vezes um lutador, alguma coisa assim. Mas eles É algo também bem têm um específico. acompanhamento, né? E algumas pessoas fazem por fazer, né? Não sabe o Isso porquê não tá é fazendo. interessante. É igual a cetogênica, né? Você acaba restringindo bem mais o carboidrato. E aí, o que que Poxa, um corpo que foi feito para receber tudo, tudo organizadinho, você restringe isso dele, é lógico. Por isso que a gente vê, ai, fiquei tanto tempo sem tomar o leite, depois que eu tomei, nossa, me fez mal. Já ouviu alguém É, falar isso? já. É justamente por isso. Você ficou Porque sem eu. comer tal alimento. Então você parou de produzir o que você precisava para digerir aquilo. O Sim, corpo é sim, é inteligente, bem. gente. Pense em uma máquina que funciona minuciosamente nos mínimos detalhes da melhor maneira possível para te manter bem. Então ele nunca vai fazer nada contra do que você está querendo. Então se você parou de dar O para ele, organismo da beleza, gente é humana, perfeito. né? Beleza, O humana, organismo não da vou gente mais é fazer perfeito. nada não. A gente que bagunça ele, né? Boa, é bem isso. Deixa eu ver essa pergunta Deixa eu ver, aqui. tem mais. A idade, a gravidez influencia na gordura abdominal? A idade e a gravidez. A gravidez, eu acredito que sim. Mas dá para voltar. Claro, dá para voltar. A gravidez ela acaba O sendo. som da Gi para mim falhou. Não sei se para vocês falharam. Vocês estão me Ó, ouvindo? vocês me ajudem a falar se estão ouvindo bem. Estão me ouvindo, Pode gente? continuar, viu, Gi? É Tá, para mim que eu não estava ouvindo. tá. Quando a gente pensa na gravidez, foi um peso que a gente ganhou para gerar um bebê, né? E para isso, a gente às vezes acaba tendo uma demanda maior de alimentação, até porque você está gerando, né, um filhote. Isso demanda muita energia, até para você formar depois a glândula mamária. Então, assim, você realmente desenvolve muito essa questão de estar se alimentando, né? E às vezes acaba excedendo um pouco, sabe aquele comer por dois? Então, é isso que acontece. A gente precisa ter, por mais que a gente tenha que consumir mais durante a gravidez, a gente precisa ter muito cuidado, porque aquilo pode se instalar, né? E quando a gente, será que eu, ai, travou? Será? Eu tô te vendo normalmente, ideia. Eu acho que só o meu que travou. Tá, vou continuar. Então, quando a gente pensa que depois desse neném, aquela mãe teve uma dificuldade de perder aquela gordura, é completamente entendível, completamente normal, mas foi o que eu citei agora há pouco. Não podemos desistir. O caminho vai ser mais difícil, mas você vai ter que persistir, né? Então, quanto mais tempo você ficar, você estiver naquele projeto de que você precisa comer o que você banca por mais tempo, melhor, né? Então, assim, Sim, nada de começar e parar, começar e parar. Até porque essa oscilação de tempo, foi o que você falou, que leu um estudo. Existe muito estudo que fala sobre essa oscilação de peso. Então, poxa, perdi 10 quilos em um mês, e depois ganhei 10 de novo, e depois perdi 5 e depois ganhei 2.
Esse mecanismo de ganhar e perder e ficar oscilando traz para o nosso corpo algumas respostas muito ruins a longo prazo. Tem ligação até com um problema cardiovascular, problema de hipertensão, problemas de diabetes. Possivelmente essa pessoa pode ser uma obesa. Então, foi o que você disse, eu achei fantástico. Vamos manter e melhorar. Mas, se possível, Sempre, né? mantendo já tá ótimo. Sabe? A Hoje já gente tá tá difícil num manter. estresse. A Se a gente tá gente bem num momento mantém. de estresse. Se a gente for pegar alimentação para ser mais um estresse nesse momento, a gente pira. Então, Verdade, mantenha. Gil. Mantenha. Verdade, E Gil. assim, quando tudo isso voltar ao normal, você vai, faz o que tem que fazer, pega firme. Mas agora, se você manter, já vai ser uma vitória, né? É. Porque essa oscilação de peso não é interessante. E cada vez mais, quando você fica oscilando e você inicia uma nova dieta, mais Sim. difícil vai ser perder aquilo. O nosso corpo, ele mantém esse mecanismo. Sabe, Até tem porque. gente que tem Sim. profissional que diz que o nosso tecido adiposo, que é a nossa gordura, ela ainda é um órgão. Tem gente que fala isso. Porque ele Ah, regula hormônios, ele tem funções. Então, assim, a gente está mexendo com um órgão, né? Que é essa eliminação de gordura e volta e ganha, lá, lá, lá. Isso é complicado demais. Isso desregula muito o nosso é. corpo. Diz Então, que a manter já célula tá da bom. gente fica meia doida, né? Ela não sabe, é pra ter gordura, não é pra ter gordura, daqui a pouco tem gordura. É Porque porque diz que ela. é, O peso da gente, às vezes a gente fala assim, ai, eu engordei 10 quilos. Eu não, assim, a não ser que eu seja uma pessoa que come muito, muito, muito. Mas, às vezes, por um tempo, a gente levou para chegar. A gente foi engordando um, dois. Aí passou 5, 6 anos, você tá, pá, 10 quilos a mais. E aí a gente quer perder em uma semana os 10 quilos, pra né? A gente quer ontem, que o né? organismo da gente que levou todo aquele tempo vai ganhando as gordurinhas a mais e a gente vai perder 1, 2 quilos, gente. O que a gente faz? A gente vai lá e engorda mais 2, né? Então, assim, É a gente isso aí consegue que perder acontece. 2, né, Gi? Não consegue perder 2, depois quer perder 10 de uma vez. Isso acontece demais, né? A gente às vezes para pensar, poxa, engordei 5 quilos. Em quanto tempo foi esses 5 quilos? O que que você esteve fazendo? Muita gente, ai, que estava trabalhando, meu trabalho era estressante, era longe da minha cidade, eu acabava comendo no carro o que tinha. Então, o que você fez durante esse tempo para ganhar isso? E o quanto de tempo você está disposto a mudar isso? Então, não vai ser de uma hora para outra. Bem Não vai legal. ser, inclusive, só uma dieta que vai te fazer voltar a ter É, algum hábito ou passar a ter algum hábito. Vai ser essa mudança do comportamento, vai ser a mudança das atitudes, das escolhas, das opções, do seu, dos seus prazeres, porque de repente você é uma pessoa que gosta de repente fazer um churrasco com os amigos. E aí, sim. né? E Então, assim também, né? Por isso que muita gente, às vezes vai até numa Nutri, pega tudo certinho com ela, faz uma semana, desiste, porque queria perder naquela semana tudo que ganhou, não dá a oportunidade da Nutri, né? Dá vontade de falar assim, olha, quanto tempo você levou? Então, você vai me dar 5? Eu prometo que eu vou fazer antes, mas você vai me dar mais ou menos quase o mesmo prazo. Só que não a gente é dá. ansioso, a gente não quer, né? A gente quer milagre. Não existe milagre, assim, se a gente quiser resultado. Que dure Sim. depois, gente, que esses negócios loucos aí que promete tudo muito rápido, né? Depois volta Sim. tudo muito rápido, você fica falando que você engordou tudo de novo. Então, assim, Isso mesmo. a gente se sabota o tempo inteiro, É. dando as mil desculpas, né? Então, assim, de repente, ao invés de você entrar numa dieta maluca e perder tanto quilo em um mês, faz algo contínuo que você consiga fazer para sempre e alcançar o seu objetivo, E né? não voltar Não mais, né? existe, não existe uma proposta milagrosa, um chá, uma erva, não sei o que tá na moda agora. Mas não existe. Vai ser o todo, gente. Quanta gente vocês não conhecem que tem efeito sanfona por aí? Você Que vê, tá fez 10 tal quilos mais coisa, magro, que daqui a fez pouco tal. tá 12 mais gordo.
Então é isso. Essa oscilação não é interessante. Então faz algo que você consiga, que você banca, que seja persistente, que vai ser muito melhor, o seu corpo agradece, né? Com certeza. E eles estão perguntando de correr, né? Se é porque os maratonistas, gente, os maratonistas eles têm que comer, porque eles ficam pele e osso, perde até a massa magra. O que que disse aqui, ó? Correr leva a barriga Acho que para é. cima e para baixo, queima a gordura. Não, o que vai te queimar? Ai, meu Deus! É acelerar o metabolismo. Na verdade, o que faz você perder essa gordura é a atividade física que você faz no dia e também a quantidade que você gasta de atividade ao longo do dia. Então, para você estar parado, que nem a gente comentou aqui agora, né? E Sim. conciliado isso numa alimentação rica e nutritiva, você vai perder essa gordura aí que fica subindo e descendo na corrida. Eu tava falando assim, tem alguns maratonistas que você vê assim, parece que eles são pele e osso, assim, a perna, né? Às vezes eles perdem até massa magra, né? Porque eles Sim, acelera tanto o metabolismo, eles precisam até comer mais carboidrato. A Yarinha tá Déia, rindo. é engraçado, mas atleta não é sinônimo de saúde. Não é? Às vezes eles Atleta tá falta. nunca vai, assim, atletas passam por situações estressantes e eles estão buscando performance. Eles trabalham com isso. O atleta, ele precisa fazer absurdos, absurdos para conseguir bater um peso, para conseguir ter uma performance melhor. Então, nem você tá aqui, mas, poxa, é, de longe a gente pode comparar um atleta que é pele e osso saudável. Ele não é. Então, não é, gente. A gente associa umas coisas, porque assim, às vezes o esporte dele exige aquilo, né? Olha Vai nós, cara. lá! O Lucas acabou É. de sair da minha consulta e veio aqui, hein, Lucas? Ah, legal! Ai, fizeram uma Ah, perguntinha aqui, até legal. deixa eu Deixa eu ver ver. se eu consigo baixar aqui. Opa, pulei Atividade que muito. mantém no mesmo Ah, peso é por um verdade ano. que se manter o peso por um ano? Na verdade, existem alguns estudos que dizem que se você conseguir manter o seu peso por 5 anos, esse peso pode ser seu. Então, assim, ideia, por exemplo, nós mulheres oscilamos muito de peso, né? Então, um dia ou outro a gente tá com um peso, varia 1 quilo, dois, de repente, se você tem uma retenção muito grave, pode ser até 3, enfim. Quando a gente consegue ficar nessa faixa de variação durante 5 anos, a gente pode falar que aquele peso é seu, né? Então, por exemplo, uma pessoa que fez uma bariátrica, ela precisa esperar 5 anos para saber e estabelecer o peso dela. Por isso que é Ah, por um isso que tem gente que procedimento, volta, né? Mesmo com bariátrica, né? mais ou menos por isso, mas a gente Né? demora mais ou menos, porque a gente tem alguns mecanismos de ação para manter o seu corpo da maneira que ele estava. Então, não é difícil a gente ver uma pessoa que fez uma lipo, por exemplo, ou algum procedimento estético que voltou. Ah, Então, sim. aquela gordura que tá ali, ela não tá ali por acaso, ela precisa ser perdida gradativamente e o seu corpo precisa entender que você está querendo eliminar ela. Ah, Não é assim que senão ele você acha. tira. Nada é Mas o peso, ele mágica, né? demora 5 anos para você falar, olha, eu peso esse peso. Então, se você tá Viu, aí Silvana? perdendo, Respondeu, não é um ano. Assim. se você tá perdendo, por isso que eu falo, mantenha ou perca, porque ficar oscilando é a pior coisa que você pode fazer pro seu corpo. Porque ele nunca vai entender se é para ser gordo ou ser magro. É, Eu sou 5 anos oscilando. Uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. Uma vez eu ouvi falar, não sei se é verdade, é porque existem muitos mitos por aí, né? Que a gente tem que fazer o possível, pelo menos a gente que é mulher, parece. Que é 60 anos. A gente, como a gente está aqui no canal de Pele Madura, está entrando várias pessoas jovens aqui. Eu acredito por você, que é legal a gente chegar nos 60 anos com o peso que a gente gostaria, né, de ter. Porque parece que depois de 60 anos, parece que a senhorinha que era gordinha vai estar sempre gorda. Aí parece que ela não consegue emagrecer olha, mais. Mas você já emagreceu alguém depois de olha. 60? Ou...
né? É Com mito, né? certeza, com certeza absoluta, gente. A gente precisa estar pensando em um metabolismo que ele tem que estar a nosso favor. Então, quando a gente pensa em um envelhecimento, o nosso corpo ele acaba tirando um pouquinho a massa magra para manter a massa gorda, a gordura, né? Isso é um mecanismo inteligente que ele pensa, porque o músculo ele dá trabalho para se manter. E quando a gente pensa em uma pessoa que envelhece, normalmente ela fica um pouco mais parada, menos ativa. Então, para que o corpo vai manter o músculo que ela usava para estar ativa se ela está mais quieta, É, se ela, né, tem esse trabalho de manter esse músculo? é Então, lógico, é assim. existe um preconceito e uma fala que não deve existir. Então, por exemplo, igual falam do adolescente também. Tem que emagrecer antes de entrar na adolescência, senão já era. Não. É, mito Ex- então, né? É mito. Dá sim, é possível a gente perder isso, porque se você pensar, o seu metabolismo já está a seu favor. Você precisa caminhar junto com ele. Então vai, faz uma atividade física, você consegue, consegue sim. É lógico que as Porque não. circunstâncias, ideia, é que nem eu estava te falando, as Sim. circunstâncias elas vão deixar mais difíceis, né? Ah, Mas você sim. precisa persistir, É, né? até porque Muitas depois de uma vezes certa idade, igual você falou, né, acaba desacelerando um pouco. Na desacelera, a velhice já gente pode ter alguns desacelera, né? problemas E ósseos. aí já tem problema, outros probleminhas, mas não é impossível, igual você falou, é possível. Sim, e quando a gente pensa na mulher da menopausa, muitas vezes ela está associada com uma perda de cálcio muito grande e importante, né? Então ela precisa estar visualizando essa questão do cálcio também. Mas quando associado a uma atividade física, é bem melhor para essa mulher, Ah, sim, tá? porque daí não é só questão de alimentação, mas ela também não ser tão sedentária, né? Ela tá se movimentando, até porque a atividade é boa para uma série de coisas, né, gente? Não é só para questão de emagrecimento, né? Porque quem faz Sim. atividade só questão de emagrecimento, depois chega no peso que queria, não faz mais. E é questão de saúde também, de precisa se Olha, movimentar. Deia, uma pergunta muito engraçada que eu respondo isso no consultório. Uma pessoa, a Alanir, né, que me Ah, Lani, perguntou. eu vi essa pergunta, Olha, muito legal. é uma pergunta muito frequente. Eu como a mesma coisa que o meu marido, mas ele não Ah. engorda. E aí? Quem aí passa por isso? Muita gente passa Não, por aqui isso, em gente. casa, meu filho come, ó, não é nem igual, meu filho come mais do que eu. E ele é magro, eu fico com inveja dele. É isso mesmo. Homens, normalmente, eles têm essa tendência de funcionar mais o corpo, né? Eles têm mais quantidade de músculo. Mulheres, a formação da mulher, ela tem mais gordura em si só. Ela tem É, peito, ela tem bumbum, ela tem culote, ela tem tem coxa. tudo, A né? Tem tudo. formação do corpo da mulher, ela Até é com nisso mais nós perde, gordura. oh meu Deus. Até nisso a gente perde. Fora os Mas hormônios, tudo olha, que já deixa nós louca. o homem, além dessa formação que tem mais músculo, ele também tem um hormônio que se chama testosterona. Ah, Então, por natureza, o homem ele tem uma tanto que ele não fica facilidade. flácido, parece, né? É difícil o homem Parece ser não, mais. mas é, com certeza. Não quer Parece flácido. não, mas é. A falta de vitamina D, olha só, ela é muito importante a vitamina D, mas ela é facilmente encontrada em alimentos. Quando você tiver um tempo, dá uma jogada no Google que ele vai te dizer alguns alimentos, mas a vitamina D ela é uma vitamina muito fácil encontrada em alimentos, mas ela é sintetizada pelo sol. E Ah, por tem que isso tomar um que solzinho. muita gente tem uma deficiência, né? O que acontece é que a vitamina D para mulheres ela está muito associada à menopausa. Ela diminui um pouco na menopausa, justamente por essa queda do cálcio. Então, para mulheres, eu sempre digo que alguns macronutrientes eles passam a ser mais importantes do que para homens. Então, o cálcio, a vitamina D, o selênio, né? Esses macronutrientes que são mais para mulheres. Então, isso a gente precisa Ah, estar dando sim. uma priorizada. E nada mais, Sim. nada menos do que uma alimentação balanceada, uma alimentação rica e Sim. natural, você consegue atingir facilmente, tá? Viu, gente? Não é tão difícil. E o solzinho só tomar antes das 10 para entrar a vitamina D.
Um solzinho, vai pegar uns 15 minutos, solzinho todo dia. É, diz que é Agora, rapidinho, né? Diz que não precisa ficar horas, né? é, Só deixar, né? É, mas falei olha quando duas só, mulheres comem o mesmo. Ah, não, gente, tem mulher que não adianta. Ela nasceu abençoada já. a gente Ela não tem vai. alguns pontos, né, Déia? A gente precisa pensar que essa pessoa ela tem uma genética É, diferente da sua, já nasceu com a e genética mais, boa? às vezes até filho, tá? Filho também tem a genética diferente, eles teve pais diferentes, né? Então Sim. vai ter uma genética diferente, vai ter um metabolismo mais acelerado ou desacelerado, depende da rotina dessa pessoa, então se ela é mais ativa, se ela é menos ativa, do que ela trabalha. Às vezes ela é uma garçonete, garçonete tá ali virando e vai de um lado pro outro. Às E vezes vai você e é não um, para, né? não Aí ela pode para. comer igual uma que fica sentada, quem que vai engordar? Que fica, Aí também não, né? né? É. Então a gente Mas tem você que falou que a analisar. genética influencia, né? Com certeza, a genética influencia bastante, questões Assim, hormonais também influenciam. E a gente está pensando também nessa pessoa, se ela é mais ativa ou menos ativa, quanto é, de músculo essa pessoa tem no corpo, porque a gente gasta mais para manter o músculo, né? Então, quanto mais ah, músculos a gente tem no corpo, mais a gente gasta para estar ali paradinho. Por isso que a gente é muito a favor da musculação. Ainda mais para sim. mulheres, né? Fortalecimento, né? Hoje Sim, eu perguntaram assim, qual é o exatamente. melhor horário para o sol, para essa vitamina D? Olha, tem muita gente que diz que é interessante você ficar no meio-dia, mas eu acho que é um sol prejudicial. E então a gente pode ter Destruidor de atenção, colágeno, eu falo para as sim. Então a gente tem que tentar pegar ali um solzinho das 10, já tá bom, uns 15 minutinhos todos os dias tá e é excelente. tão louco esse negócio, gente, de horário de sol que a Gil tá falando, que a gente fala assim, a Gil falou uma coisa de que eu nunca vi ninguém novo falando. A Gi é a primeira Ai, pessoa meu nova que eu tô Deus. falando. Porque assim, ó, meu vô, né, já faleceu há muitos anos. Ele era nordestino. E Uhum. ele falava que eles viveram muito. Minha avó morreu com 90 e pouco, quase 91 anos. Que era o sol do meio-dia, porque o sol do meio-dia bate aqui, ó, no coco. E entra, entendeu? E É, aí vem, né, tem as questões da pele, né, do envelhecimento, que fala que o sol do meio-dia realmente ele envelhece porque ele destrói o colágeno e o colágeno é responsável, né, por a pele da gente ficar mais durinha, mais firme, né, não ter é, tantas ruguinhas. Então, gente, assim, a gente pode tentar, já que a gente precisa da vitamina D, ele também não quer envelhecer tão é, precocemente, há de fazer o que a Gil falou. Acho meio termo, né? Não precisa ser meio dia isso. e E também nem tão assim, cedo. é E super poucas horinhas, né? entendível. Poucos minutos, né? 15 minutinhos só eles recomendam, né? Mas Né? essa questão que você acabou de falar sobre o colágeno, ele também tá ligado à melanina da pele, né? Então, quem é clarinho sofre muito mais de Envelhece envelhecimento mais rápido do que até, né? quem é mais escuro. E isso está ligado à Sim. melanina, tá? E a melanina está ligada à síntese de colágeno, que nem você disse. Foi bem pertinente. É E isso por isso que a aí. gente vê que pessoas de pele negra às vezes demora para enrugar, né? Você já viu pessoas de pele madura Sim, negra assim, às vezes elas não têm tanta ruga, né? sim, com certeza. Porque a melanina dela ajuda. É Vai verdade, uma a melanina branquinha dela. estourar no sol, rapidinho que aparece. Sim, é só a gente ver na praia, né? Quando a gente fica vermelho, aquilo é um sinal da pele pra, olha, não é pra você Já ficar deu. exposto, já Não deu, é. É. Você vai aparecer né? velhinha mais cedo. Sai Você vai daí. aparecer mesmo. Porque você Né? E olha que desgasta, né, as fibras. é Dé, eu acho que demais. a gente vai Vai cortar aqui. cair. Então eu Eu quero te quero agradecer. Vou deixar aqui, gente. É Nutrigi Cunha. Tudo junto. isso. Segue lá que eu já vi várias dicas hoje dela. Tava revendo as coisinhas dela. Obrigada, minha flor. Vamos ver se a gente marca de novo. Vamos sim, eu adorei. Muito obrigada pelo convite.